Boa tarde a todos. Sessão ordinária realizada no dia 30 de novembro de 2015, às 17 horas e 23 minutos. Considerando o disposto no artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Lei, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Lembrando a todos que a ata da última sessão esteve à disposição de todos. Coloque em discussão única. Nada a discutir, coloque em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Eu gostaria que ficasse registrado em ata o motivo de termos antecipado a reunião ordinária que aconteceria amanhã, devido à formatura do PROERD, e os vereadores estão todos convidados, um pedido dos vereadores, nós antecipamos, junto com a mesa diretora, a reunião que era para ser amanhã, para hoje. Por gentileza, eu peço para a primeira secretária fazer leitura do projeto que se encontra em pauta. Temos a leitura do ofício 143 de 2015, bem como o projeto de lei 28 de 2015. Ofício número 143 de 2015. Carlópolis, 24 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor Humberto Benedito Domingues, presidente da Câmara Municipal Carlópolis, Paraná. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, encaminhamos a esta Casa de Leis o projeto de lei que trata a criação de normas especiais para aprovação de loteamentos urbanos destinados à implantação de conjuntos habitacionais e edificações de interesse social no município de Carlópolis e da outras providências. Esperando que o presente seja recebido, devidamente analisado pelos pares desta Casa e submetido à análise para votação e aprovação na devida forma, pois trata-se de proposição de alta relevância para o município, pois totalmente voltado para interesse social habitacional e acesso à população de baixa renda, uma vez que a implantação do loteamento social nestes termos apresentará condições físicas e financeiras totalmente acessíveis à população mais carente, possibilitando assim a aquisição de imóvel próprio para a habitação da família. Sem mais para o momento, externamos Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Marcos Antônio Davi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 28 de 2015. Súmula. Dispõe sobre normas especiais para aprovação de loteamentos urbanos destinados à implantação de conjuntos habitacionais e edificações de interesse social e da outras providências. A Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Os loteamentos urbanos destinados à implantação de conjuntos habitacionais e às edificações de interesse social serão regidos por esta lei. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, definem-se os seguintes preceitos. 1. Entidades promotoras, aquelas cuja função é organizar, implantar, promover e acompanhar o desenvolvimento dos programas a cargo do Banco Nacional de Habitação, BNH, a saber: a. Companhias de habitação popular, b. Caixas econômicas, c. Cooperativas habitacionais assessoradas pelo INOCOP, d. Institutos de previdências, e. Empresas municipais de urbanização, f. Associação dos Servidores Civis do Brasil, g. Carteiras habitacionais ou clubes militares, h. Órgãos assessores credenciados pelo BNH, i. Empresas privadas cadastradas no Sistema Federal de Habitação, atuando como agentes do BNH em programas específicos, j. Empresas privadas com interesse de implantar loteamentos de interesse social, k. Outras entidades que, a critério do BNH, venham a ser credenciadas para a promoção de programas habitacionais de interesse social,
2. Loteamentos de interesse social ou conjuntos habitacionais de interesse social. Áreas urbanizadas para a implantação de programas habitacionais pelas entidades promotoras. 3. Remanejamento de conjuntos habitacionais. Reformas que promoveram nos conjuntos habitacionais existentes efetuadas pelas entidades promotoras. 4. Remanejamento de loteamentos precários e ou irregulares. Reformas e regularização efetuada pelas entidades promotoras em loteamentos de interesse social, desprovidos de infraestrutura básica e ou equipamentos comunitários e urbanos. 5. Habitações de interesse social, edificações situadas em zonas de interesse social, efetuadas nos termos desta lei pelas entidades promotoras. Capítulo 2. Dos loteamentos de interesse social. Artigo 3. Nos loteamentos de interesse social destinados à implantação de programas habitacionais ou remanejamento de conjuntos existentes, os lotes terão área mínima de 180 metros quadrados e frente mínima de 10 metros. E para os lotes de esquinas, 234 metros quadrados, em frente mínima de 13 metros. Artigo 4º. A elaboração de plano de loteamento de interesse social, bem como de remanejamento de conjuntos habitacionais existentes, será precedida pela fixação de diretrizes pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal, a pedido das entidades promotoras, instituído com os seguintes documentos. 1. 2 vias de cópias de planta de levantamento do terreno, com curvas de nível de 5 em 5 metros, indicando os limites da área com relação aos terrenos vizinhos, bosques, cursos d'água e suas denominações e vias de acesso. 2. 2 vias de cópias de planta de situação da área. Parágrafo único. As plantas referidas neste artigo deverão ser assinadas pelos representantes das entidades promotoras e responsável técnico pelos serviços topográficos. Artigo 5º. De acordo com as plantas apresentadas, o órgão competente da Prefeitura Municipal indicará as diretrizes básicas para o loteamento, com fundamento nesta lei e legislação federal, estadual e municipal, orientadora do planejamento municipal. Artigo 6º. O plano de loteamento de interesse social será submetido à aprovação da Prefeitura, obedecidas as diretrizes definidas pelo órgão competente e contará: 1. Prova de domínio do imóvel, objeto do loteamento ou compromisso de compra e venda. 2. 5 vias de cópias de planta do imóvel em escala 1/1000, assinadas pelo representante da entidade promotora e pelo autor do projeto contendo: ver tópico. A. Divisas do imóvel perfeitamente definidas. B. Localização dos cursos d'água. C. Curvas de nível de metro em metro. D. Arruamentos vizinhos do topo o perímetro, de todo o perímetro. E. Sistema de vias com respectiva hierarquia, praças, áreas verdes ou de preservação. F. Áreas que deverão passar ao domínio do município destinadas a usos institucionais. G. Subdivisão de quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numerações. H. Perfis longitudinais e transversais de todas as vias de comunicação e praças. I. Indicações dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos centrais das vias. 3. Memorial descritivo. 4. Indicação das obras de infraestrutura que a loteadora fará executar na área objeto em número mínimo de 2 dentre os seguintes respectivos projetos. A. Meio-fio e pavimentação com canalização de águas pluviais. B. Rede de abastecimento de água. C. Sistema de esgotos sanitários. D. Rede de iluminação pública. Parágrafo único. A critério das entidades promotoras,
Os projetos das edificações de interesse social poderão ser submetidos à aprovação da Prefeitura simultaneamente com o plano do loteamento onde serão construídas. Artigo 7º. As características técnicas, declividades e dimensões máximas e mínimas exigidas para as vias de circulações nos arruamentos de interesse social obedecerão no que couber as normas e posturas municipais para o loteamento em geral. Artigo 8º. Os loteamentos do interesse social deverão atender os seguintes requisitos. 1. Reservar lotes em único conjunto, correspondendo a 5% da área total dos lotes, no mínimo para edificações comerciais e de serviços. Ver tópico. 2. Destinar o percentual mínimo de 35% do total da gleba para áreas públicas, vias de circulação, praças, áreas verdes ou de preservação, dentre os quais no mínimo 5% será destinado à edificação de equipamentos comunitários de saúde, educação, cultura, lazer e similares, a critério da Prefeitura Municipal. Artigo 9º. Nos planos de arruamentos, as quadras terão o comprimento máximo de 450 metros, prevendo-se a cada 150 metros, quando a extensão for superior a 300 metros, vias de passagem para pedestres com largura mínima de 8 metros, incluindo passeios de 1,5 m. Parágrafo único. Os lotes destinados à implantação de habitações de interesse social poderão ter frente para as vias de circulação de pedestre, desde que o seu comprimento não exceda 30 vezes a largura mínima adotada para os lotes. Ver tópico. Capítulo 3. Habitações de interesse social. Artigo 10. As habitações de interesse social classificam-se em 1. Casa, uma habitação unifamiliar por lote e por edificações. 2. Casa geminada. 2 habitações unifamiliares justapostas por lote e por edificação, com acesso direto e independente ao logradouro. 3. Casas assobradadas. 2 habitações unifamiliares superpostas por lote e por edificações, com acesso direto e independente ao logradouro. 4. Apartamentos. Mais de 2 habitações unifamiliares justapostas ou superpostas, com acesso direto e independente ao comum ao logradouro. Artigo 11. As habitações de interesse social terão área mínima de 45 metros quadrados e máxima de 80 metros quadrados por unidade unifamiliar. Parágrafo único. Para as casas, admitir-se-á projeto de núcleo embrião com área mínima de 20 metros quadrados. Artigo 12. Os recuos mínimos de frente e fundos das casas, casas germinadas e casas assobradadas serão de 5 metros e 1,5 m, respectivamente. Parágrafo único. Em lotes de esquina deverão ser obedecidos recuos mínimos de 5 metros em relação à menor testada e de 3 metros em relação à maior testada. Os afastamentos laterais das casas germinadas e casas assobradadas será de 1,5 m. Artigo 15. As habitações de interesse social deverão reservar espaço para o estacionamento de veículos na proporção de uma vaga para cada unidade residencial. Capítulo 4. Da aprovação dos loteamentos de interesse social. Artigo 16. Os planos de loteamento de interesse social apresentados à Prefeitura Municipal terão andamento preferencial e urgente e serão apreciados nos seguintes prazos, contados da data de entrada do pedido. A. Diretrizes, 15 dias úteis. B. Plano definitivo, 20 dias úteis. C. Plano definitivo,
incluindo projetos de edificações, 30 dias úteis. Artigo 17. Ocorrendo exigências do decurso da tramitação do processo, interrompe-se o prazo constante do artigo anterior, concedendo-se à entidade promotora o prazo de 20 dias úteis para o seu atendimento. Artigo 18. Da aprovação de planos e projetos será dado conhecimento à entidade promotora por ofício acompanhado de uma cópia do projeto completo. Artigo 19. A expedição de alvará de licença, válido por 5 anos, ficará condicionada à apresentação e assinatura dos projetos completos pelo profissional responsável pela execução do loteamento. Artigo 20. O disposto nesta lei aplica-se igualmente a desmembramentos de áreas urbanas para a implementação de conjuntos habitacionais. Artigo 21. Os projetos de arquitetura de interesse social, no que se referir à distribuição interna e dimensões internas de compartimentos, não estão sujeitos às disposições do Código de Obras do município. Artigo 22. Os projetos de arquitetura e urbanismo de interesse social subordinam-se, quanto à localização, à política municipal relativa à ocupação do solo e de acordo com o PRODEUR, Programa de Desenvolvimento Urbano. Artigo 23. Estão isentos do pagamento de taxas. 1. O pedido de diretrizes básicas. 2. Aprovação do plano de loteamento de interesse social, bem como dos respectivos projetos. 3. Aprovação dos projetos de edificações e reformas de habitações de interesse social. 4. A expedição de habita-se relativa a edificações de interesse social. Ver tópico. Artigo 24. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Carlópolis, 24 de novembro de 2015. Marcos Antônio Davi, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei 28 de 2015. A proposição, em referência, tem sede legal na Lei Orgânica do Município e no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município, que regulam a criação das áreas de especial interesse social necessárias à implementação de programas de política habitacional através da urbanização de áreas de baixa renda. A presente proposta visa promover a democratização da posse da terra do município por meio do Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, assim como o cumprimento da função social da propriedade prevista no artigo 5º, incisos 21 e 22 da Constituição Federal de 1988, objetivo principal da presente proposição. Outro parâmetro a ser realizado é que deve ser considerado de primordial importância é a dívida social a ser resgatada pelo poder público junto à comunidade que forma a área em questão, sempre representadas por associações representativas da sociedade civil legalmente constituídas da região em questão, que se acumula ao longo dos anos. Devido à grande demanda, a comunidade em questão ainda está longe de prevalecer sobre a necessidade de moradias dignas, cercadas de infraestrutura básica, para levar aos menos favorecidos condições dignas de vida e moradia, restabelecendo a cidadania e o respeito igualitário ao cidadão carlopolense. Cabe ao município utilizar os instrumentos legais que contribuam para atender às demandas sociais, principalmente da população de baixa renda. Quanto à provisão habitacional, atendendo ainda às finalidades da Política Nacional de Habitação, visando a redução do déficit habitacional. A área do objeto do projeto de lei será destinada ao Programa Habitacional de Interesse Social, contribuindo para a consolidação de iniciativas de produção social de moradia, importante mecanismo em que a sociedade civil e o governo racionalizam a utilização de recursos públicos na construção de moradias populares, neste caso a área de moradias de interesse social, que pode materializar-se com a parceria do poder público municipal
que criaria as condições legais e normativas necessárias para a implementação do projeto. Assim, justificando a presente proposição, que tem o anseio de atender a toda a população, em especial as famílias de dependentes e aqueles que a instituição necessitarem e com fins sociais e filantrópicos. Esperamos confiantes que os nobres vereadores votem pela aprovação do presente projeto de lei. Carlópolis, 16 de novembro de 2015. Marcos Antônio Davi, Prefeito Municipal. Encaminho para as comissões competentes. Projeto de Lei 29 de 2015. Ofício número 144 de 2015. Carlópolis, 25 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor Humberto Benedito Domingues, presidente da Câmara Municipal Carlópolis, Paraná. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, encaminhamos a esta Casa de Leis o projeto de lei que autoriza a extensão da rede elétrica no bairro denominado CTG e da outras providências, esperando que o presente seja recebido, devidamente analisado pelos pares desta Casa e submetido à análise para votação e aprovação desta devida forma. Considerando-se a necessidade de implementar imediatamente a extensão de rede elétrica no referido bairro, inclusive tendo o município sido cobrado por esta Câmara Municipal, através de ofícios, requer que o presente projeto de lei tramite em regime de urgência, dispensando-se os prazos e pareceres regimentais, bem como os interstícios de votação, convocando-se as sessões extraordinárias na devida forma. Sem mais para o momento, externando Vossa Excelência, protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente Marcos Antônio Davi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 29 de 2015, súmula. Autoriza a extensão de rede elétrica no bairro denominado CTG, no município de Carlópolis e da outras providências. A Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à extensão de rede elétrica no bairro denominado CTG, no município de Carlópolis, com a devida implantação, estruturação e manutenção da referida rede para atender interesse público e social e ao direito constitucional de moradia. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicabilidade do disposto nesta lei correrão por conta de dotação orçamentária específica prevista na Lei Orçamentária Anual, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ou especiais para as finalidades da presente lei. Artigo 3º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, desde logo, a solicitar à Companhia Paranaense de Energia, Copel, ou à concessionária responsável os serviços necessários para a realização das finalidades mencionadas no artigo 1º da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Carlópolis, 25 de novembro de 2015, Marcos Antônio Davi, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 29 de 2015. A proposição em tela visa atender às necessidades relativas à segurança da população da área, que vem reivindicando há algum tempo a extensão e implementação de rede elétrica, em razão de uma imperiosa necessidade social, visando atender, além de interesse público primário, consistente na expansão urbana com a extensão de rede elétrica do município, a segurança e ao digno direito de moradia dos moradores deste local.
é de salutar importância frisar que não se trata de regularização de posse ou de loteamento do referido bairro, mas tão somente de autorização para extensão da rede de energia elétrica, pois, como se sabe, a inegável extensão urbana crescente no município de Carlópolis, e sabendo-se que existe diversas famílias habitando o local, seria no mínimo injusto deixá-las sem condições de segurança, habitação e o mínimo de conforto com a implementação da rede elétrica, assegurando-se deste modo o direito constitucional e social de segurança e habitação. Ademais, como já se frisou, a intenção do projeto está voltada tão somente para a extensão da rede elétrica pelo município. Vale dizer, ainda que não houvesse nenhum morador no local, se fosse de interesse público estender a iluminação para esta localidade por questão de segurança, ou mesmo para futuras instalações, tal projeto teria o mesmo peso, uma vez que se trata apenas de extensão de rede elétrica, dando continuidade à iluminação da expansão urbana no município, atendendo aos ditames constitucionais e legais, e ainda as normas ao plano diretor que traçam esses contornos para o necessário crescimento e desenvolvimento urbano da cidade, com base ainda na Lei Federal 10.257 de 2001 e demais disposições pertinentes. Salienta-se, por fim, que, a exemplo do que ocorreu com a instalação da rede de abastecimento de água através da Sanepar, a extensão da rede elétrica atende aos anseios do interesse público e da população local. Assim, justificando-se a presente proposição, que tem o anseio de atender às necessidades públicas e sociais, espera-se que os nobres vereadores votem pela aprovação do presente projeto de lei na forma regimental devida. Carlópolis, 25 de novembro de 2015, Marcos Antônio Davi, Prefeito Municipal. Tem o ofício do chefe do Executivo pedindo dispensa de prazo de pareceres. Está em discussão o pedido? Nada a discutir. Coloque em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Temos também o ofício de pedido de dispensa de interstício. Está em discussão única. Nada a discutir. Coloque em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Já lembrando os vereadores que ficam todos convocados para permanecer na casa, para que em seguida, em comum acordo com todos, para nós fazer a sessão extraordinária. Está em discussão o projeto de lei 29 de 2015. Só uma parte, senhor presidente. Vereador, a DISA vai ter despesa, vereador Deus, para a prefeitura? Está mais a par. Demorou, né? Demorou. 2 anos. Então, vereador Damin, é assim. O Edson pediu um projeto novo, um mapa novo, denominando certinho a área verde, onde assume o compromisso das 20 casas, tudo, sabe? O Tarcísio fez. Aí ele falou que poderia ser feito um decreto, mas o doutor Danilo não conseguiu achar uma fonte que poderia ser feito decreto, daí foi feito assim. Na verdade, é para iluminação de braço de luz, né? Reatores, lâmpadas. Porque eu tenho quase certeza que, como é de interesse social, a Copel não tem custo, né? Que a gente sabe então, disso, com né? certeza. Então, até onde eu sei, desde o começo que eu já vi atrás, que não tinha custo nenhum para o município. Não tem, a Copel vai fazer tudo. Que eu saiba, então, é que está falando de despesa ali, né? Despesa eu vou até comentar. Porque tem os braços de luz, o reator e as lâmpadas. Que vai ter que depois pôr nos postes, né? E esse daí vai gerar, é do município que tem que pôr. É que agora pela lei, mesmo sendo abrindo a rede, é o município que vai ter que pagar. O município que põe, por exemplo, quando era a Copel que administrava, o município queria iluminar um determinado poste, o município comprava o braço de luz, a lâmpada e o reator e passava para a Copel que colocava, mas o material sempre foi o município que teve que ceder, sabe? É que eu fui uma vez conversar com a Copel, ele falou, não, o município compra, nós coloca. É que a informação que eu tenho é que pagava tudo, que não tinha despesa nenhuma, né? Por isso que eu estou perguntando. Não. Ele está falando ali que tem despesa, então... Tem despesa, mas a despesa é oriunda desse aí que eu estou comentando, porque o Edson Bandeira falou que não tem quando interesse social. E os consumidores da quantidade também não tem, né?
fosse fazer uma extensão de rede só para iluminação pública, eu acredito que daí nem a Copel faria se não fosse uma empresa com orçamento, né? E então esse mapa eu peguei o Tarcísio, paguei R$ 1.157. O Tarcísio fez, levei lá faz quase uns 21 dias. E daí a solução, não tinha solução, eu falei, arruma a solução. E arrumou, de tanto ficar em cima, o projeto que para nós aprovar a extensão. Tá vendo como tem solução? Lá atrás eu já falei. Justamente. Eu cantei, eu já falei que era simples de tudo. Porque né? isso aí Simples não, tem que querer, né? o pessoal dá até dó, e vem, pede para você, pede para Ivete, pede para Rafaela, pede para Humberto, pede para Carlinho. A Né? situação Ele já lá pediu tem- para todos nós. E outra, eles pagam mais luz que a gente, velho. Tem gente que ainda paga R$ 250 de luz numa É casinha que pequena. o quilowatts, depois de um determinado porque quantidade de aumenta, gasto, aí- ele tem um percentual de aumento. Percentual. É isso que encarece para eles ali. Então, aí até eu pedi para a filhinha, vai lá para o presidente, se tinha como adiantar isso aí para nós correr para ver se o Edson Bandeira estava no velório do Benhur. E eu cutuquei lá, eu falei, ó, tá na tua mão essa semana. Então mande que eu dou um jeito. Então, Mas beleza. né? Nada mais discutir. Coloque em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Nós temos apenas um expediente. Daí a primeira secretária, por gentileza, vai fazer a leitura para nós. Manda esse aqui só. Cadê o Benhur? Londrina, 25 de novembro de 2015. A Sua Excelência, o Senhor Humberto Benedito Domingues, presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, com cópia para Sua Excelência, o Senhor Marcos Antônio Davi, prefeito municipal de Carlópolis. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Excelentíssimo Senhor, notificamos a Vossa Excelência o crédito total de recursos financeiros, parcela 7, sob bloqueio, em 20 de 11 de 2015, no valor de R$ 11.700, na conta vinculada ao contrato de repasse número 030-2171-51/2009, firmado com o município de Carlópolis, Paraná, assinado em 15 de 12 de 2009, no âmbito do Programa Turismo no Brasil, sob a gestão do Ministério do Turismo, MTUR, que tem por objeto construção do Centro de Convenções de Multiuso, respeitosamente, Noel José de Souza, gerente de filial, Gerência Executiva do Governo de Londrina, Luiz Henrique Fontec Frigeri, gerente geral, Agência Ribeirão Claro. Londrina, 25 de novembro de 2015. A Sua Excelência, Senhor Humberto Benedito Domingues, presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, com cópia para Sua Excelência, o Senhor Marcos Antônio Davi, prefeito municipal de Carlópolis. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Excelentíssimo Senhor, notificamos a Vossa Excelência o crédito parcial de recursos financeiros, parcela 1, sob bloqueio em 23 de 1 de 2015, no valor de R$ 121.875, na conta vinculada ao contrato de repasse número 788253/2013, firmado com o município de Carlópolis, Paraná, assinado em 5 de 12 de 2013, no âmbito do Programa Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo, MTUR, que tem por objeto apoio a projeto de infraestrutura turística, respeitosamente Noel José de Souza, gerente de filial, Gerência Executiva do Governo Londrina, Luiz Henrique Fontec Frigeri, gerente geral, Agência Ribeirão Claro, Paraná. Antes de encerrar a sessão, eu acredito que todos concordem. Nós vamos encaminhar um ofício de voto de pesar para a família do Benhur, em nome de todos os vereadores, tá? Não precisamos nem ter palavra livre. Hoje Carlópolis teve uma perda muito grande. Nós...
Não, foi bem... Não, ofício diferente. Um é parcela 01 e o outro é parcela 07, se não me engano. O primeiro é parcela 7, que é do conversão de multiuso, né? E o outro é parcela 1, que é do apoio ao projeto de infraestrutura turística. Não, esse outro foi 2013. 2009 do barracão multiuso. Depois pedir pro... Então, daí vamos pedir pro procurador jurídico nosso para esclarecer para nós. Agora ele não está presente. Com calma, nós pedimos. Nada mais, então. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos. Sessão extraordinária realizada no dia 30 de novembro de 2015, às 17 horas e 56 minutos. Em nome de Deus, declaro aberto a presente sessão. Eu peço para o primeiro secretário, por gentileza, fazer a leitura da súmula do projeto de lei 29 de 2015. Súmula. Autoriza a extensão de rede elétrica no bairro denominado CTG, no município de Carlópolis, e dá outras providências. Está em segunda discussão. Nada a discutir. Está em segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.